Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Quantos percebem, creem em Deus na sua vida esta noite, neste lugar? Diga amém. Deus está aqui operando em nossos corações. Deus está aqui operando na sua vida, amém? Jó 42. Pastor, onde fica Jó? Acha Salmos, que é bem facinho, logo depois de Salmos. Aleluia. Enche-me, Deus. Você vai ser cheio de algo. Algo vai preencher você. Deus abençoe você. Deus abençoe Sara, seu esposo. Que bom vocês vieram. Glória a Deus. Algo vai nos encher. Amém? Amém, irmãos? Quantos querem ser cheios de Deus? Eu gostaria de convidar você a um momento em que nós vamos para a palavra, para que você não me distraia e não distraia a pessoa que está ao seu lado. Já que o tempo vai passar tão rápido, vamos ficar bem focados na mensagem, no estudo que produz fé, porque esse estudo essa palavra vai produzir fé e vai nos levar a algum melhor lugar, a uma posição mais elevada do que aquela que nós estávamos antes. Mas se a gente se dispersar, e sabe, o diabo ele é mestre em causar distrações. Quantos não querem viver nas distrações? É sério, amanhã o diabo vai criar uma distração para você. Mantenha o foco nas promessas e segue em frente. Quero ouvir um amém. Fale comigo então, diga: nada de distrações. Amém ou não? Jó 42. Quero caminhar com vocês. São alguns pontos rápidos, relevantes. Eu quero só a sua atenção a mim, e o seu coração a Deus, e vamos subir essa montanha. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste? Porque foi o que Deus disse a Jó. Quem é? Faz algumas perguntas para Jó no capítulo 38. Então Jó está fazendo referência ao que Deus falou, ok? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aí Jó se lembra outra vez de outra coisa que Deus falou: escuta-me, pois havias dito. Jó falando de Deus e a Deus: escuta-me, pois havias dito. E eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo, ou me abomino e me arrependo, no pó e na cinza, pela santa palavra de Deus. Que todos os filhos de Deus digam glórias a Deus. Agora você pode voltar a mim a sua atenção e pode até fechar aliás, deixa até a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco você pode lê-la novamente nesse texto, se for o caso. Mas vamos caminhar nesse texto sobre resoluções. Fale comigo: resoluções. Esse texto, Alex, nos traz resoluções, convicções que foram extraídas, melhor dizendo, do coração e da experiência de Jó. E após ter passado por um momento na sua vida, ele tira conclusões e determina na sua vida resoluções, coisas que ele decide a partir daquele momento crer e fazer valer na sua vida. Um homem, uma mulher precisa de resoluções, precisa decidir-se. Alguém já afirmou, e é uma grande verdade: as decisões ou as coisas que você não decide pela sua vida, outra pessoa vai decidir. A sua inércia ou a sua falta de atitude em determinada coisa, circunstância, situação, faz com que a sua inércia, a minha inércia, faz com que outra pessoa acabe se decidindo. Então, à medida que nós não tomamos posição e não decidimos,
vamos ter que agora conviver e nos adaptar à decisão de alguém por nós. Então, os filhos, abro parêntese, estão sob a tutela dos seus pais, claro. Então os filhos não firmam pé dizendo, estou decidido. Não, eles decidem ser sim, pessoas melhores. Eles decidem sim, ouvir, obedecer e seguir a orientação dos pais. Quando estão me entendendo até aqui, digo amém. Mas o homem ou a mulher precisa de resoluções na sua vida, precisa de decisões. A maturidade é exatamente aquilo que nos tornamos depois de certas experiências. A maturidade é o que nos tornamos a partir ou depois de algumas experiências. E dadas as experiências da vida, você pode se tornar uma pessoa pior ou melhor. Quando alguém sofre uma perda, dano ou traição, seja em qual nível for, pode se tornar uma pessoa ressentida, amargurada, retraída, confusa. E agora, desistente da vida, resolve não confiar mais em nada, ninguém, nem em si mesmo e até abrir mão dos seus sonhos. Ou pode se tornar uma pessoa decidida a não permitir que cárceres, ouçam-me, sejam ditados agora sobre a sua história novamente. A maturidade, que é o resultado das experiências, podem fazer com que nos tornamos amargos ou ressentidos, ou resignados, resilientes, decididos a viver uma nova história, baseado naquilo que Deus tem para a nossa vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, da mesma forma que ela vai se não ouvirmos a palavra de Deus. Então, à medida que nós regamos o nosso coração com palavras de fé de Deus, palavras de fé, palavras de Deus, nós nos fortalecemos, superamos as experiências ruins e nos abrimos para novas experiências que Deus tem para a nossa vida. Permita-me dizer a você e receba em seu coração, da parte de Deus vos digo, Deus tem uma nova experiência para você em cada área da sua vida. Deus tem um plano de felicidade para você, porque para Deus no plano de Deus para você, a felicidade não é uma utopia, não é um sonho inalcançável, mas é uma promessa. Ei, vou repetir para ver se eu tenho pelo menos alguém para se alegrar com esta palavra e dizer amém. A felicidade, plena realização, não é uma utopia, não é um sonho inalcançável, pelo contrário, é uma promessa da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Por isso, no curso da vida, passaremos por diversas situações sim, mas Romanos capítulo 8, verso 28, que você já conhece de cor, que já ensinamos muitas vezes aqui, o texto dirá, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Faço uma pergunta, quem é que ama a Deus? Levante a sua mão para Ele. Mais uma vez, vamos fazer um gesto com um aleluia, igual fez o Marcelo ali. Você vai perguntar, você vai levantar a mão, dizendo aleluia, em nome de Jesus. Quantos aqui amam a Deus? Por isso, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Ainda que uma porta tenha se fechado, Deus não permite que o diabo se exalte em um momento onde você foi abalado. Mas Deus muda as circunstâncias, Deus muda o tempo e a estação, e faz com que aquilo que veio para o mal se converta para o seu bem. José foi para o buraco, mas aquilo se converteu para o seu bem. Davi foi rejeitado e esquecido pelo pai e irmãos, mas aquilo se converteu para o seu bem. E quando Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos para não governar sobre eles, depois aquilo se converteu para o seu bem. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje pode ser o seu dia de prova, mas eu posso lhe afirmar em nome de Jesus, que amanhã vai ser o seu dia de ser aprovado, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Agora, precisamos então, tomados por essa força, entender que as situações e as coisas na nossa vida têm uma linha histórica. Então as coisas que aconteceram têm um propósito, têm um motivo, e eu não posso me permitir apenas passar por aqueles momentos como acidentais ou simplesmente casuais. Em cada momento, eu vou extrair, olha aqui para mim,
Em cada momento nós vamos extrair lições, para que ao encerrar-se aquele ciclo, e todo ciclo de dor tem um fim. Vou repetir porque Deus tem essa palavra para mais alguém aqui. Todo ciclo de dor tem fim. Vou repetir mais uma vez, porque eu quero que essa palavra seja semeada em seu coração. Todo ciclo de dor encerra-se e abre-se um tempo onde feridas são curadas e um novo ambiente de vida é estabelecido. Eu quero profetizar que uma porta está diante de você e você vai passar por ela para a glória de Deus, para a sua vitória, para a sua alegria, para a sua edificação. O tempo de cantar chega e chegou para você em nome de Jesus. Então, olha só, vamos passar uma régua até aqui e eu lhe pergunto, quem você está se tornando? Às vezes alguém está lhe tratando mal para fazer você igual a ela. Mudar a sua essência. Diga comigo, diga, não permitirei que situações ou pressões alterem a minha essência. Diga, se eu sou doador. Diga, se eu sou abençoador. Diga, se eu sou um cara legal, continuarei sendo, em nome de Jesus. Você pode se blindar para que as pessoas não te batam, você aprendeu, mas elas não vão mudar você. Quem você está se tornando? Vamos falar um pouco de Jó. O livro de Jó começa: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, me ajudem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, este homem era reto, justo, íntegro, se desviava do mal. Um dia, quando os filhos de Deus, outra dimensão, ok? Quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás e disse, e Deus disse a Satanás, viste tu meu servo Jó? Viste tu meu servo Jó? Deus estava apostando em Jó. Por favor, tem alguém do seu lado que você ame? Por favor, diga para esta pessoa, Deus apostou em você. Viste tu meu servo Jó? Aí Deus repete, Deus dá o testemunho de Jó, homem reto, justo, íntegro e que se desvia no mal. Satanás, para provocar, disse, olho por olho, tudo que o homem tem dará. Não é verdade que tu o cercaste com uma sebe? Aí, dentro daquele diálogo se conclui, e o diabo maquina algo contra Jó. Da noite para o dia, Jó vê se perder tudo. Olhe para mim, eu preciso que você me dê sua atenção. Ele vê tudo acabar, danos, coisas trágicas aconteceram a Jó. Coisas que nós não podemos imaginar a dimensão da dor. Sua esposa, triste, penalizada com tudo que estava acontecendo a si e ao seu marido, chega no momento de dor, dizer, ainda assim mantens a tua integridade? Amaldiçoa o teu dia de nascimento, na melhor tradução, amaldiçoa o dia do teu nascimento e morre. E Jó responde o quê? Recebemos tanto favor de Deus, recebemos tantas coisas de Deus, e naqueles dias nos alegramos, celebramos e vivemos as benesses de Deus, e não poderíamos também receber algo mal da parte dele? Notem que não era Deus que estava agindo, mas na cabeça de Jó o era. E depois a Bíblia declara, preste atenção comigo, racionalize comigo esse texto. O livro de Jó tem 42 capítulos. E Jó vai, a partir deste momento, ouvindo pessoas. Ele faz Bildade e Zofar. Cada um deles tem uma concepção de Deus e uma resposta do dilema da vida. Porque você está passando por isso. Eles passam, eu vou colocar em capítulos,
Você sabe que a provação de Jó durou 9 meses, ok? Fale comigo, 9 meses. Foram 9 meses de provação. Então, mas vamos lá em capítulos. Eles passam 37 praticamente, 37 capítulos apontando o dedo para Jó. E dizendo, foi por isso. Você está passando por isso porque você é mau, porque você é pecador, porque você fez tal coisa, porque você deixou de fazer aquilo ou aquilo outro. E no meio de toda aquela tribulação, Jó manteve-se sempre assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas a cada dia, e isso é emblemático, ele não permitiu que aquilo moldasse a sua fé. Então eu poderia abrir um parêntese e dizer a você algo que pode ser escrito na tábua do nosso coração. De fato, o diabo agiu contra Jó. Tirou seus bens, destruiu sonhos, destruiu suas riquezas mais emocionais que ele tinha. Mas o diabo não conseguiu acabar com a fé no coração de Jó. E eu traduzo fé do coração de Jó, não como aquela confissão declaratória de coisas que estão por vir. Não, eu vou lhe conceituar de outra forma a fé. A fé de Jó, que era uma aliança com Deus, uma entrega pessoal de vida, que declarava que ainda que estivesse tudo bem, ou ainda que não estivesse nada bem, o relacionamento dele e do seu Deus estava acima de posses ou perdas e danos. Quantos estão entendendo? Levante a mão direita comigo e declare assim comigo. Faça assim, diga após mim, diga, o meu relacionamento com Deus deve ser pautado acima de ganhos, perdas ou danos. Diga, o meu relacionamento com Deus está muito acima de coisas que perecem. Fale mais uma vez, o meu relacionamento com Deus vai muito além de coisas que perecem. Você pode receber essa palavra e concordar dizendo amém no seu coração? Então Jó passa por todos aqueles conflitos. Ele poderia se tornar alguém amargurado. Ele poderia inclusive ter ouvido os conselhos da sua esposa naquele momento de dor. Notem, eu prego sobre a mulher de Jó e eu não a condeno. Vou pregar um dia só sobre ela. Mas ele poderia ter ouvido o conselho dela e se amaldiçoado e dado o seu último momento. Ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia se tornado uma pessoa amarga. Ele poderia ter desistido de sonhar. Mas ao invés disso, ele determina resoluções na sua vida. Agora você vai começar a entender. Fale mais uma vez, resoluções. É o que eu e você, e é onde eu quero levar você esta noite. Você está me ouvindo hoje, dia quanto do mês? 23? 23 de maio. Então hoje, 23 de maio, eu tenho uma boa notícia para você. É um dia para você decidir algo na sua vida. Hoje, 23 de maio, é um dia maravilhoso para você declarar uma resolução de vida. O que você vai crer a partir de hoje e o que você se tornará a partir de hoje. A vida e as curvas da vida querem trazer você um cara, sabe, de mal com Deus, de mal com a vida, de mal consigo, rabugento, aquele cara que vive dizendo que nada dá certo, tudo dá errado. Ou você pode decidir-se e escrever uma resolução de vida afirmando: creio em Deus Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que por mim morreu e ressuscitou, creio no Espírito Santo que habita em mim e que me lembra e me faz andar em todas as verdades de Deus. Creio e decido crer que Deus está no controle da minha vida e os planos de Deus para a minha vida são maravilhosos. Você pode decidir. Vamos aplaudir a Ele, é para Ele, amém? Isso é glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amém? Então eu quero convidar você hoje, e essa mensagem de hoje tem esse objetivo.
que você decida algo na sua vida. Se você não decidir, olhe para mim, alguém vai decidir por você. Tem alguém do seu lado que você ame mais uma vez? Dá um soquinho daqueles de cumprimento assim e diga para ele: decida. Você precisa escrever uma resolução de vida. Eu já vi pessoas dizerem, hoje eu vi um artigo muito interessante do Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, vocês sabem, é um empreendedor, jornalista. Ele tem alguns artigos aí em várias publicações aí. E eu até publiquei, está lá na minha página. Ele lançou um artigo hoje sobre o ex-segurança de um hospital, que aí tinha os dois momentos dele. Primeiro, segurança, e agora, nos dias atuais, um residente médico naquele mesmo hospital. E eu gosto disso porque, olhe para mim, você decide, você resolutamente, você escreve a sua resolução, a sua resignação, decido. E os dias vão passar e você vai manter o seu foco, o seu voto, a sua determinação. E não vai ser sorte. Ei, não é sorte. Você está comigo? Não é acaso. Você está comigo? Quantos estão comigo? Não é sorte. Não é acaso. É propósito. Você é dirigido pelo propósito. Você é conduzido por propósitos. Então eu gosto desse exemplo que eu acabo de citar. Ele era o segurança do prédio. Ele era o segurança do hospital. Que legal isso. E ele vê as pessoas entrando e saindo. Ele vê as pessoas de jaleco branco. Mas ele resolve. Quando alguém resolve, este alguém se torna imparável. Se você resolver hoje alguma coisa na sua vida, você pode receber esta palavra, por favor. Eu me despojo de todo, linguajar. Eu não quero ser um pregador para você hoje. Eu quero ser o seu amigo pastor. Ele dizer algo em nome de Jesus. Se você resolver algo, você se torna imparável. Se você resolver algo, meu irmão e minha irmã, você vai alcançar em nome de Jesus. Porque está escrito, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de mal. Paz, shalom, significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Você não precisa acreditar em mim, creia na Bíblia. Jeremias 29:11, Deus está dizendo: eu tenho um futuro para você. Então, depois de tudo que Jó passou, ele resolve. E no texto que nós lemos, em Jó 42, existem 4 resoluções que Jó traz para a vida dele, que mudam realmente a sua vida. O tempo ainda me permite, deixa eu olhar para vocês e convidá-los a uma reflexão pessoal, como se nós estivéssemos ali no gabinete pastoral, numa conversa somente nós dois. Jó resolve. Depois de tudo que passou, ele resolve. A partir daqui, ou daqui para frente, eu posso ser qualquer tipo de pessoa, mas eu posso resolver ser uma pessoa melhor, ativada, empoderada pela palavra. Empoderamento está muito em voga agora, né? Mas não aquele tipo de empoderamento que estão vulgarizando. Estou falando sobre o empoderamento da palavra, que ativa a minha fé, molda os meus pensamentos e me direciona para o meu propósito. Entendem isso? Então Jó resolve. E quais são as resoluções de Jó? Quais conclusões ele chega que a partir de agora nortearão a vida dele? Elas podem também servir para você. Elas servem para mim. Eu digo a vocês que elas andam comigo sempre. E a primeira resolução de Jó, que eu quero que você anote, ou guarde no seu coração, está logo no início do texto, quando ele diz, quantos estão comigo ainda, digam amém.
E você sabe que eu sempre falo isso, porque eu fico carente se eu não tiver atenção. Por isso, ouça-me e olhe para mim. Jó 42 diz, bem, que texto lindo. Tem uma música da Nicole Millen, escreve Mullen, Nicole Millen. O nome da música é Redeemer, ou Redentor, Redenção. Ouçam essa música depois, que é baseada nesse texto. É uma música linda. Eu posso colocar depois para vocês a nota. Mas a primeira resolução de Jó que pode servir para você é quando ele diz, bem sei, ei, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Feche os seus olhos, por favor, feche os olhos. Pai, eu peço que o Espírito do Senhor fale agora com cada um dos irmãos. Que estas resoluções ultrapassem as suas faculdades mentais, ultrapassem a sua capacidade de assimilação, entrem no seu espírito. Que a voz do Espírito, falando ao espírito do meu irmão, se torne, Senhor, poder e força agora, em nome de Jesus. Amém. Jó disse, bem sei que tudo podes. Primeira resolução. Quando Deus se apresentou ou se revelou a Abraão, você vai se lembrar, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Deus fez várias promessas a Abraão. Quantos se lembram? Para você ficar bem atento, diga amém. Deus fez várias promessas a Abraão, o pai da fé. Mas não começou porque Abraão era um cara, uau, eu sou um cara muito gente boa, cheio de fé. Mas porque Deus se revelou a ele, sabe como que Deus se apresentou a Abraão? Ele disse, eu sou o El Shaddai. E quando Deus diz, eu sou o El Shaddai, Ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A tradução pode se apresentar como, eu sou mais do que suficiente. Ou, eu sou aquele que age e não depende de ninguém para agir. Então a conclusão e a resolução de vida de Jó é, bem sei que tudo podes. E qual é a importância disso se tornar uma confissão ou uma resolução pessoal? Quantos aqui têm impossíveis na sua vida? Por favor, me responda. Ladies and gentlemen, por favor, falem comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Quantos aqui têm impossíveis na sua vida? Quantos aqui têm algo que precisa vencer, superar ou receber? Levante a sua mão para Deus e diga amém. Por que é importante eu resolver e crer nisso? Bem sei que tudo podes. Não apenas aquilo que ouvimos na igreja, mas uma confissão pessoal. Porque quando eu entendo que eu estou nas mãos de um Deus que pode, ou que tudo podes, as minhas impossibilidades perdem a força. As suas impossibilidades perderão força a partir de hoje. E a partir de hoje você verá gigantes como Davi via gigantes. Davi olhava para o gigante diferente da forma que Saul via. Saul via o gigante como o fim da linha. Davi via gigante como o começo da sua história. Levante a sua mão, é um bom momento para você profetizar. Diga, eu não verei gigantes como as outras pessoas veem gigantes. Diga, o que alguns veem como perdas, diga, eu verei como promoção. Você recebe essa palavra, diga amém. Em segundo lugar, a segunda resolução de Jó, eu já vou caminhando para o encerramento, são coisas rápidas. Ele declara, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que é importante nós sabermos isso? Porque no meio do processo, olhe para mim, todos nós estamos num processo. Alguns em um determinado nível, outros em outro nível, mas todos estamos vivendo um processo. Você está vivendo um processo. Nesse processo você está sendo lapidado. Nesse processo algumas coisas vão ser acrescentadas, outras tiradas. Nesse processo às vezes você vai sorrir, mas às vezes você também pode chorar. E no meio do processo nós podemos cair na tentação de achar que o momento do dano, da perda, é o fim do processo.
Nós podemos ser tentados a acreditar que o momento difícil é o fim do processo. Mas quando nós entendemos que os planos de Deus não podem ser frustrados, então nós entenderemos que, ouça-me e creia na palavra do Senhor. Nós entenderemos quando decidimos crer que o plano de Deus para nós não pode ser frustrado, então nós olharemos o problema, olharemos o conflito apenas como parte do processo, porque o final do processo não será perda ou dano, o final do processo será que nós seremos transformados segundo a imagem do Senhor. O final do processo não vai ser a porta fechada, mas será a chave da vitória na mão, se você recebe esta palavra. Se você está vivendo o processo, no momento onde o fogo está sendo abrasador e algo está vindo contra você, eu posso lhe afirmar hoje, receba esta palavra como vinda, como que vem porque vem da parte do Senhor. Se esse é o seu momento hoje, não é o fim do processo, porque o final do processo, você verá seus filhos na casa do Senhor, você verá seus filhos no altar, você verá seu casamento restaurado, você verá sua carteira profissional restituída, você verá o seu nome restituído, você verá a sua honra restituída, você verá a sua cabeça sendo coroada de glória e de vitória em nome de Jesus. Você verá em nome de Jesus que os inimigos que vieram por um caminho, fugiram por 7 caminhos. O que Deus tem para você não é dano, Deus não é glorificado no seu dano, Deus é exaltado no fato de você receber a coroa da vitória, e é ela que está disponível e você vai alcançar em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém. Mais uma vez, eu quero que você dê um glória a Deus. Vocês sabem que a pastora não perde a oportunidade de me ajudar, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, mas deixa eu te falar uma coisa. Você está no meio do processo, Karina? Então receba a sua vitória, porque a sua vitória está sendo entregue na sua mão hoje. Porque o meio do processo pode ser uma perda e um dano, ou um sentimento, ou algo que venha contra nós. Mas esse é apenas o meio do processo. Uau, eu sinto o Espírito Santo falando para mais alguém aqui de verdade. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Tem alguém do seu lado? Dá um cutucãozinho que você ame aí. Tem alguém seu? Por favor, faça essa pessoa, olhe para ela. Por gentileza, olhe para ela e diga para ela, não é sorte. Diga, não é azar. Diga, é propósito de Deus. E Deus vai te conduzir a outro nível. Deus vai te conduzir a outro nível. Ei, você vai passar de fase. Recebe esta palavra. Ei, você, irmão, você vai passar de fase, e você vai declarar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, já estou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Irmão, existe coisa adiante, amém? Existe algo novo, este não é o fim. Em terceiro lugar, Jó diz, eu falei coisas que eram grandes demais para mim, coisas que eu não entendia. Quantos estão comigo ainda? Me deem mais 10 minutos, eu quero ouvir um amém. Quantos me dão mais 10 minutinhos? Então vamos lá, eu sei que você está ávido pela palavra. Cada parte do culto é muito importante para nós subtrairmos. Eu creio que ainda está cedo, você vai perder muito tempo em lanchonetes hoje. Então você vai perder 10 minutos da lanchonete para 10 minutos da palavra. E eu creio que vale o investimento. Jó diz, terceira resolução, falei do que eu não entendia. Tem gente que é autossuficiente, e a Bíblia declara que Deus não resiste ao pecador. Fala comigo, Deus não resiste ao pecador. O cara peca, fala alguma coisa errada, sabe, erra o alvo. Deus não resiste a esse cara. Deus chama para perto, olha para mim. Deus não resiste a esse cara. Sabe quem Deus resiste? Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao autossuficiente. E soberbo não é aquele cara que anda bonitão, chave do carro do ano. Imagina, se ele trabalhou, conquistou, é dele, seja feliz. Soberbo é o cara que tem e que não tem, mas que é autossuficiente, orgulhoso, idiota, banal, trivial, que desvaloriza pessoas, que pisa em pessoas, que se vangloria, fala muito de si, altivo. Diz a Bíblia que Deus resiste ao soberbo. Deus nunca resistiu a um pecador, mas Deus resiste ao soberbo. E Jó foi capaz de assimilar isso e dizer, eu fui soberbo.
Eu achava que eu era o cara porque eu não via pecado em mim. Eu só me justificava. Mas ele resolve entender que a suficiência dele e a capacidade dele estavam em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão e irmã. Na arte da vida, apesar de toda a sua experiência, apesar de todas as suas vitórias, você é apenas um aprendiz. Ei, você é apenas um aprendiz. E bem-aventurado é o discípulo, porque discípulo significa aquele que aprende. A conclusão de Jó é não depender mais de si e não confiar no seu soberbo coração, mas entender que a fonte da sua suficiência estava em Deus. E para finalizar, o último tópico que eu acho muito relevante, a quarta resolução de Jó. Eu quero chamar o Cassani, o nosso tecladista, para subir, para já fazer um ambiente, para que eu não me delongue aqui. Mas a conclusão de Jó era: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto me lembra muito a minha sogra, a quem eu estimo e eu amo muito. E ela sempre que ora, ela gosta de declarar isso. Eu acho que ela está online aí. Mas a quarta resolução de Jó, que está em 42 de Jó, ele vai afirmar isso: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o que eu acho poderoso, porque esse texto e esta confissão aponta para relacionamento. Você pode ver uma foto do mar, mas você não conhece o mar. Você pode hoje ouvir barulho das ondas. Se você colocar no seu YouTube aí, barulho de ondas, você vai ouvir o barulho das ondas quebrando. Você não conhece as ondas. Mas no dia que você chega pela primeira vez numa praia, e coloca o pé na areia, e começa a se caminhar para aquela onda quebrando, e sente aquela salinidade da água tocar os teus lábios, aí você diz: comecei a conhecer o mar. Quando você toma o primeiro caixote e sai rolando na areia, sem sunga, ou tentando segurar o biquíni, aí você conheceu o mar. Estou brincando. Jó tinha seus conceitos, tinha sua religião, falava de Deus. O livro de Jó começa com ele fazendo sacrifícios a Deus, a favor dos filhos. Ele era tão, aos seus olhos, religioso e temente, que ele falava assim: se porventura meus filhos pecaram contra Deus, vou levantar um altar por eles também. Ele era um cara legal, mas ele conhecia de ouvir falar. E naquele momento de luta e de provação, ele se rende e convida Deus para o centro da sua vida. É por isso que um cristão não pode ser egocêntrico, combinando com o item anterior, soberbo. Mas o cristão é teocêntrico, ou cristocêntrico. O Deus triuno está no centro da nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós o convidamos para nos dirigir, e eu quero ouvir um amém para isso. Mas notem, olha como era Jó, e eu acho isso muito relevante, Pati, porque até o 37 de Jó, Jó ouviu Elifaz, Jó ouviu Bildade, são 3 homens, Jó ouviu Zofar, Jó ouviu o 4º homem, Eliú. Jó ouvia todo mundo, mas lá no capítulo 38, é que Deus aparece. Para Jó, Ronald, Deus só apareceu no capítulo 38. Eu quero que você pense comigo agora, Eglisson, meu amigo visitante. Até o 37, Jó só ouvia opiniões de homens. Quantos estão me entendendo? Entendem onde Deus quer chegar conosco? Até o capítulo 37, Jó ouvia todo mundo. Jó parecia uma mala de mascate. Para todo mundo ele se abria. Cada um dava uma pintada, uma pincelada e uma opinião. E aquilo foi causando um turbilhão no cabeça de Jó. Cada dia mais oprimido, mais na luta, mais na prova. E além da situação em si, um monte de gente que não conhecia nada de Deus, dando pitacos
na vida do homem que já estava sofrendo. Imagine que inferno ele estava vivendo. Mas eu amo a palavra de Deus porque, como eu disse a você, o processo não acaba na hora da dor. Coloque a mão no seu coração, esse é um bom momento para isso. Diga: os meus processos não serão finalizados com uma lápide. Diga: os meus processos finalizarão quando eu estiver de pé, erguendo as minhas mãos e gritando em alto e bom som: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, porque Ele me tirou da lama e firmou os meus pés em uma rocha elevada. Diga: este será o meu processo, rocha elevada. Veja, ó, quantos estão entendendo isso? Eu preciso finalizar com fé nesse momento. Até o 37, Jó ouve multidão. Ei, tem uma multidão batendo nas suas costas, mas eles não vão sorrir quando você sorrir. É difícil a multidão que cerca sorrir quando você sorri. É mais fácil eles dizerem: por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Por que está acontecendo? É verdade. É mais fácil eles sorrirem quando você está chorando. É ele faz, Bildade e Zofar. Só que no capítulo 38 de Jó, fala comigo, 38. Eu preciso que depois você leia este capítulo. Depois de Deus ter permitido aqueles caras falarem o que quisessem, Sara, diz a Bíblia que Deus se apresentou a Jó. Quantos recebem fé nesta palavra? Deus se revelou a Jó. Mais uma vez, Deus se revelou a Jó. Diga após mim: Deus se revelou a Jó. Tira o nome de Jó e diga seu nome. Deus se revelou a Jó. Diga o seu nome. Deus se revelou a Jó. Vamos falar bem alto agora. Diga: Deus se revelou a Wagner. Porque Deus se revela a nós. Diz a Bíblia que Deus nos persegue. E Deus apresentou a Jó, e Deus falou bem assim. Isso que Jó citou foi frase de Deus. Quem é aquele que encobre o conselho? Era Deus falando de Jó. Deus se apresenta a Jó no capítulo 38 e diz: cinge, olha só, cinge teus lombos como homem, porque agora como homem eu vou te perguntar e você vai me responder. Deus falou para Jó assim: vista-se como um guerreiro, porque agora eu vou fazer perguntas a você e você vai me responder. E Deus faz várias perguntas, retórica. Onde você estava quando eu criei Órion? Onde você estava quando eu criei? Ele vai citando as constelações. Onde você estava? E Jó vai ficando perplexo com a voz de Deus. É onde Jó confessa 42. E ele declara: crer, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei do que eu não entendia, coisas que eram demasiadamente grandes para mim. Na verdade, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, pelo que eu me arrependo e me curvo no pó e na cinza. E quando Jó usa essa expressão para dizer: estou submisso à tua vontade, não conheço a tua vontade completa, mas eu me submeto à tua direção. Jó disse: não conheço a tua vontade completa, mas eu me submeto à tua direção. Diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó. Hoje, eu poderia orar sobre esses 4 pontos, mas eu não quero fazer isso com você. Eu quero pedir a você que feche a sua Bíblia e olhe agora para mim. Nós podemos usar estas 4 resoluções de Jó? Podemos. Eu posso convidar você a fazer a sua resolução. Eu posso convidar você hoje a sair daqui determinado a ser
alguém diferente daquilo que foi programado. Vou explicar. Lutas, tentações, provações, dificuldades estão te encaminhando para um lugar, para um tipo de pessoa, para um tipo de homem e mulher. Mas você decide não se moldar pelas circunstâncias, mas basear a sua vida na palavra, ou conjugado com a palavra, os seus valores e na sua entrega a Deus. Então você vai fazer a sua própria resolução. Alguém aqui pode dizer assim: a partir de hoje vou voltar a estudar. Não devia ter parado de estudar, devia ter completado meu curso superior. Eu vou reabrir a minha empresa, meu negócio. Estou decidido, resolvo. É uma resolução. Ou, como eu falei sobre marcas da vida que tentam fazer você uma pessoa amargurada, amarga, ressentida. Alguém aqui pode resolver hoje ligar para o pai ou para a mãe, ou para um parente, um irmão, que já não se fala mais, já não cumprimenta. Permitiu que a distância fosse instalada dentro da própria família. Não tem mais relacionamento, comunhão. Isso não é de Deus. Isso não é inteligente. Ficar brigando toda hora, dando farpas, sendo uma pessoa de frases, e nem é isso, porque quem faz isso na verdade está só se escondendo. É uma carapaça de dureza para um coração quebrantado. Então abre mão desse personagem. Abra mão do personagem irascível, duro, cheio de ira, amargura. Seja uma pessoa doce. Olhe para as pessoas com misericórdia. Resolva isso. Quantos estão comigo ainda e dizem amém? Resolva hoje perdoar. Perdoar. Doar-se de novo. Resolve perdoar. Resolve ligar para alguém e falar assim: eu te libero em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, o liberado é você. Ou então resolva hoje ter uma aliança com Deus. Resolva hoje abandonar a pornografia. Resolva hoje abandonar coisas. Resolva ter alvos elevados. Faz uma resolução de vida. Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano eu vou pregar essa palavra novamente. Vou colocar na minha agenda. Daqui a 1 ano eu vou pregar essa palavra de novo. E eu terei pessoas que estarão contando o testemunho das suas resoluções. Vou repetir porque eu gostei de algumas atitudes. Daqui a 1 ano eu vou programar, eu vou pregar essa palavra de novo. E eu não me canso de dizer a mesma coisa, porque é para a sua segurança. Vou pregar essa palavra daqui a 1 ano. E eu terei mãos erguidas bem assim dizendo: glória a Deus, eu já estou vivendo resoluções que eu fiz há 1 ano. E eu terei outras pessoas que estão aqui agora dizendo: essa palavra é nova, que palavra diferente, acho que eu vou fazer uma resolução para daqui a 1 ano. Você pode resolver hoje ser uma pessoa melhor. Você pode escolher hoje ser como José. José se apresenta para os irmãos, lembram-se de José? Eles com medo, José agora vai nos pesar a mão. E José diz o quê? O que vocês prepararam para mim com o mal, Deus transformou em bem. Por isso não se preocupem, porque o bem que Deus me fez é o bem que eu vou dar a vocês. E vocês não precisam ter medo. Quantos aqui resolvem ser como José, liberais, cheios de graça, cheios de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de aliança com Deus? Fica de pé comigo em nome de Jesus, amém? Obrigado pelos 10 minutos que vocês me deram. Não conta a parte da oração. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos lá, vamos orar, gente. Orar faz bem. Em nome de Jesus, eu resolvo. Diga bem forte: eu resolvo. Mais uma vez, eu resolvo. Diga: eu decido. Diga: ninguém vai decidir por mim. Diga: eu estou resignado. Diga: decidido a fazer. Vamos lá, gente, comigo. Diga: eu estou decidido a ser e fazer, me transformar em uma pessoa melhor. Diga: eu resolvo tomar as experiências da vida que vieram para me roubar, matar,
diga, me destruir, diga, eu resolvo usar tudo isso a meu favor, diga, e me levanto hoje para ser uma nova pessoa, diga, eu estou resignado, diga, eu resolvo sair da igreja esta noite, decidido a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Diga, eu resolvo não ser guiado pelas emoções. Diga, eu resolvo não ser guiado pelo medo. Mais uma vez, grite aí, ore comigo e diga, eu resolvo não ser guiado pelas opiniões de pessoas que não conhecem a Deus. Diga, eu resolvo guiar a minha vida por propósitos. Diga, quero esta noite voltar a viver, voltar a sonhar. Diga, vivo esta noite e planejarei novos horizontes. Diga, novos resultados. Diga, uma nova vida. Diga, eu rejeito as cicatrizes. Diga, rejeito as marcas de amargura. Eu preciso que você declare isso de todo o coração. Diga, eu escolho não dar lugar à amargura. Diga, eu sou livre e hoje recebo a oportunidade de viver e sonhar os sonhos de Deus. Diga, Deus tem o melhor para mim. Diga, Pai, eu estou decidido a me submeter ao Teu plano. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Diga, guia-me acima das ondas. Diga, guia-me acima das tempestades. Eis-me aqui hoje. Hoje, diga hoje. Mais uma vez, diga hoje. Eu decido entregar a minha vida a Deus e confiar no plano de Deus para mim. Diga, eu sei que os Seus planos para mim são planos de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e eu aceito este plano, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita comigo, levante a mão direita comigo, homens e mulheres de Deus, e digam após mim, meu Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Às vezes eu falo de coisas que não entendo, coisas que são altas demais para mim, mas eu me arrependo, e eu quero ouvir o que o Senhor diz. Diga, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje começo a te conhecer de andar com o Senhor. Eu quero andar com Deus. Alguém, por favor, diga isso mais uma vez. Eu quero andar com Deus, em nome de Jesus. Essa é a sua resolução, essa é a sua oração. Se for, aplauda Jesus e vamos cantar uma canção ao Senhor, amém?